Olá, irmãos, graça e paz, sejam muito bem-vindos ao nosso nono vídeo da série de estudos sobre o dispensacionalismo. E na aula de hoje, nós vamos começar a tratar da interpretação literal. A interpretação literal, como os irmãos já devem ter acompanhado nas nossas primeiras aulas, a interpretação literal ela é uma das características principais desse sistema chamado dispensacionalismo. E o que seria essa interpretação literal? Será que seria você olhar para a Bíblia e interpretar tudo que está nas Escrituras de forma literal? Não, não é isso, tá? Quando um dispensacionalista ele fala de interpretação literal, ele está se referindo àquilo que normalmente é chamado, dentro do meio acadêmico, como o método histórico-gramatical de interpretação. Ou seja, a interpretação literal é quando você respeita o texto, respeitando ali as normas gramaticais, e quando você respeita o texto dentro do seu contexto histórico original. Como os irmãos bem sabem, a Bíblia ela foi escrita há muito tempo atrás, em um período muito longo de autoria, tá? Ela não foi escrita num dia, em um ano, mas ela foi escrita durante um período em que muitos afirmam que foi um período de 1500 a 1600 anos de duração da autoria, desde que o primeiro livro da Bíblia foi escrito até que o último livro tenha sido escrito. Então, temos aí um período de aproximadamente 1600 anos de autoria. O último livro a ser escrito foi o livro de Apocalipse, que foi escrito aí por volta do final do primeiro século, ok? Então, nós temos aí aproximadamente 2000 anos de finalidade da autoria do texto bíblico. Então, a Bíblia é um livro, historicamente falando, muito antigo. Então, também deve-se respeitar o seu contexto histórico. Cada livro da Bíblia foi escrito dentro de um contexto histórico particular, tá? De tal forma que nós devemos observar isso também quando lemos, quando estudamos as Escrituras, tá? Então, a gramática é importante e o contexto histórico também é importante. Quando você coloca esses padrões para interpretar o texto, isso é chamado de método histórico-gramatical de interpretação, ok? A expressão interpretação literal também se refere ao fato de você evitar alegorias quando não há alegorias. O que é uma alegoria? Uma alegoria é quando você interpreta algo de forma figurada, quando você interpreta que determinado acontecimento ou determinado texto apresenta uma mensagem por trás, uma mensagem oculta, tá? De tal forma que você precisa fazer um esforço imaginativo para que você entenda a mensagem que está ali. O dispensacionalista ele entende que a Bíblia ela não é um enigma. Para um dispensacionalista, a Bíblia é um texto sagrado que foi inspirado por Deus e a Bíblia ela é a revelação escrita daquilo que Deus quis nos revelar. Sendo assim, sendo ela a revelação de Deus, o dispensacionalista ele entende que a Bíblia ela não tem mensagens ocultas, ela não tem mensagens subliminares. Ela contém, obviamente, símbolos, linguagens figuradas, né? Até mesmo algumas alegorias, ok? Mas estes símbolos, estas linguagens figuradas, estas alegorias, tipologias também, elas são claramente identificadas no texto de tal forma que elas não estão ocultas. Qualquer leitor comum vai entender que é uma alegoria, que é uma figura de linguagem. Por exemplo, em um determinado momento lá nos evangelhos, Jesus diz que é a porta. Ora, o que significa dizer que Jesus é a porta? Significa que Jesus é literalmente uma porta, feito de madeira, com a maçaneta no peito? Não, não significa isso. É óbvio
que quando Jesus ele usa essa expressão, ele usa uma figura de linguagem, é algo alegórico. Significa que apenas por meio de Cristo nós alcançamos a salvação, que apenas por meio de Cristo nós encontramos o Pai, ok? Então, esta linguagem figurada, ela também está presente nas Escrituras. Agora, o que é que o dispensacionalista entende quando se fala que a Bíblia deve ser interpretada literalmente? Ele está dizendo que quando o texto ele não apresenta alegoria, quando o texto ele não apresenta uma figura de linguagem, o texto deve ser entendido como está escrito. A mensagem é uma mensagem direta, ok? Um exemplo bem simples para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Lembre de Noé. Noé, Deus falou com ele e ordenou a Noé que construísse uma arca. E esta arca, uma grande caixa, né, de madeira, né, ela possuía, dentro da ordem divina, medidas bem específicas. O Senhor Deus disse a Noé que determinadas medidas deveriam ser usadas para se construir aquela arca. Agora se coloque no canto de Noé. Deus está se revelando para você, está lhe dando uma ordem para você construir uma arca. Como que você interpreta essa ordem de Deus? Você interpreta isso literalmente ou você interpreta isso figurativamente? A mensagem que Deus deu a Noé foi uma mensagem literal. As medidas que Deus deu a Noé foram medidas literais. Né? Você imagina que Noé tivesse interpretado alegoricamente ou figurativamente e tivesse criado uma espécie de uma caixinha de madeira pequenininha só para dizer, olha, Senhor, está aqui o que o Senhor mandou eu fazer, aqui representa aquilo que o Senhor mandou eu fazer. Como é que seria, né, para Noé e sua família escaparem ali do dilúvio? Então você percebe que, naturalmente, quando você recebe uma mensagem de Deus e uma ordem divina, naturalmente você entende que aquela ordem é real, que aquela ordem é de fato como Deus está dizendo. Porque se Deus quisesse dizer algo de forma oculta, como que nós entenderíamos o que ele está dizendo? Tá? Exemplo também número 2, caso de Abraão. Quando você olha para Abraão e Deus fala a Abraão, Deus promete a Abraão que ele vai ter um filho. E é muito curioso que Abraão já era muito idoso. Sara, a esposa de Abraão, ela não conseguia ter filhos, né? Ela era estéril. E é interessante que Sara, ela ri, porque ela reconhece que aquilo que está sendo dito na mentalidade humana é impossível. Ela ri. Mas aí o anjo do Senhor que está falando com Abraão, ele repreende Sara, porque ristes. Né? Vamos falar aqui na nossa linguagem popular. Olha, o que eu estou falando é sério, não é caso de brincadeira, não. Então perceba que aquela mensagem que Abraão e Sara estavam recebendo, que eles teriam um filho, era algo real, por mais incrível que aquilo pudesse parecer. Era algo real e de fato aconteceu como Deus havia dito, como a mensagem foi proclamada, tá? Então, o dispensacionalista, quando ele lê a Bíblia desta forma. Ele entende que tem um texto ali que deve ser interpretado dentro das regras gramaticais e dentro do sentido histórico ao qual ele foi escrito, tá? Então, aquilo que está escrito deve ser feito ali uma interpretação comum, uma interpretação normal, sem procurar um sentido oculto por trás das palavras, sem procurar enigmas por trás da palavra. Então, isso é o que o dispensacionalista entende como interpretação literal. Só lembrando, quando um dispensacionalista fala de interpretação literal, isso não significa que o dispensacionalista ele negue a existência de alegorias, de tipologias, de figura de linguagens, de símbolos. O dispensacionalista ele não nega isso, apesar de os não dispensacionalistas acusarem os dispensacionalistas de negarem isso. Mas a realidade é que o dispensacionalista ele não nega as figuras de linguagem. Um exemplo, quando o dispensacionalista lê o livro de Apocalipse, e lá no livro de Apocalipse é descrito um dragão,
como é que o dispensacionalista ele interpreta aquilo? Ele interpreta aquele dragão como um ser real ou ele interpreta aquele dragão como um símbolo? O dispensacionalista, para ele interpretar este dragão, ele vai olhar para o texto e ele vai observar que no texto o dragão está sendo identificado como Satanás, a antiga serpente. Ora, se o próprio texto está dizendo que o dragão é algo simbólico que está demonstrando a figura de Satanás, a antiga serpente, então o dispensacionalista ele entende que o dragão ali naquele texto é algo figurado, é algo simbólico. O dispensacionalista ele não nega isso. Mas, se não há no texto nenhum apontamento para que a interpretação seja alegórica, o dispensacionalista ele reconhece que o texto é da forma como ele está escrito e ele reconhece, por mais incrível que seja o que o texto está dizendo, que realmente o texto está dizendo aquela coisa como está ali escrito, como a mensagem está sendo dada. Exemplo, mais uma vez, quando o dispensacionalista ele lê uma profecia, ele interpreta a profecia literalmente, a não ser que a própria profecia esteja sendo descrita com uma figura de linguagem, com uma alegoria, ok? Então, quando no Antigo Testamento se diz que o Messias nasceria de uma virgem, como é que nós interpretamos isso? Ah, é impossível que alguém nasça de uma virgem, então é uma mensagem alegórica. Não, o texto não está dizendo que é alegórico. E de fato não era alegórico. Quando a profecia se cumpriu, Jesus, o Messias, realmente nasceu de uma virgem. Então, da mesma forma, o dispensacionalista ele olha para o futuro, para os textos relacionados aos últimos tempos, e ele reconhece que aquelas profecias irão se cumprir literalmente, a não ser que o próprio texto esteja dizendo que é figurado. Então, é basicamente isso que o dispensacionalista entende de interpretação literal, ok? Nós vamos ter mais vídeos falando sobre isso, e nos próximos vídeos eu vou trazer algumas citações de alguns dispensacionalistas conhecidos, para que os irmãos possam aprender mais sobre esta questão da interpretação literal. Então, irmãos, fiquem com Deus e até ao próximo vídeo.